Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Não Pare de Ler, esse canal que se propõe a dar dicas e incentivo à leitura. Bem, hoje é 7 de janeiro, dia do leitor, né? Então você que já iniciou essa aventura da leitura, seja bem-vindo e parabéns pelo seu dia. Hoje, 7 de janeiro, se comemora o dia do leitor. Bem, esse canal tem a proposta de te incentivar as pessoas que querem iniciar a leitura e também de dar dicas de proficiência de leitura. Proficiência, né? Uma palavra bonita. O que é proficiência? É a demonstração de um conhecimento, competência e capacidade. Proficiência é um adjetivo para qualificar a pessoa que tem um total conhecimento sobre determinado assunto, que executa tudo com muita proficuidade, habilidade e competência. Então você que está querendo iniciar essa aventura da leitura, o seu interesse deve ser de buscar essa proficiência na leitura, que é um conhecimento sobre tudo aquilo que compete à leitura, uma boa leitura, para que você venha a ter a habilidade de compreensão daquilo que você está lendo, porque nós vivemos num país, o Brasil, em que há um grande índice ainda de analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? São pessoas que, apesar de saberem decifrar o código da língua, saber ler alguma coisa do que a letra está especificando, ela não tem a compreensão daquilo que lê. Disse até que dentro das faculdades e universidades o número é muito alto daqueles universitários, daquelas pessoas que estão buscando o ensino superior, de pessoas que são ainda analfabetos funcionais. Leem, mas não compreendem aquilo que leem. São pessoas que conhecem números, mas não têm a habilidade de fazer uma simples operação matemática. Isso é muito triste, porque isso impacta diretamente no desenvolvimento do país, no desenvolvimento da pessoa em primeiro lugar e, consequentemente, no desenvolvimento da nação, no desenvolvimento do país. As pessoas não saberem entender, compreender, apreender aquilo que leem em uma simples mensagem ou de uma simples operação matemática, estão aí tendo prejuízo para a sua vida pessoal e, consequentemente, causando aí um atraso ao crescimento nacional, ao crescimento do país como um todo, né? Existe um ranking de leitura dos países que mais leem no mundo, e nós brasileiros ocupamos aí em 2017, 18, quando foi feito o levantamento que eu cito, nós ocupamos o 27º lugar no ranking dos países que leem. E isso nós estamos perdendo posições para países como Índia, que ocupa o primeiro lugar nesse ranking. É um país que tem aí semanalmente 10,7 horas de leitura. Os seus habitantes despendem aí 10,7 horas de leitura de livros por semana. Seguindo aí pela Tailândia, que é o segundo país que mais lê no mundo, com a média aí de 9,4 horas de leitura por semana. Em terceiro lugar vem a China, que despende uma média de leitura aí de 8 horas de leitura semanais. Depois vem Filipinas, com 7,6 horas, Egito, com 7,5 horas, República Tcheca, com 7,4 horas, né? Rússia, com 7,1 hora de leitura por semana, né? E nós,
na 27ª posição, com 5,2 horas de leitura por semana. E isso, consequentemente, impacta a nossa vida econômica, a nossa vida política, a nossa vida social, né? Não só como indivíduo, mas como país. Se nós despertarmos esse desejo da leitura, creio que as coisas poderão mudar, creio que é o caminho, né? Eu gosto de falar que muitas pessoas em manifestações políticas, em manifestações da vontade popular do país, quando alguém lhes questiona o que você acha que é necessário para que o país se desenvolva mais, não é incomum, não é raro ouvir muitas pessoas falando a educação, e não é uma mentira, a educação é o caminho, mas eu me entristeço porque eu percebo nas entrelinhas, e essa é uma habilidade de leitura, não só de texto, mas de contexto, de situações pessoais, de situações de vida, ler nas entrelinhas os textos, né, da vida, escritos, orais, sociais. As pessoas falam que educação, querem mais educação, é verdade, a educação é o caminho, mas eu percebo nas entrelinhas que quando as pessoas falam que querem mais educação, ou que o país precisa de mais educação, na maioria das vezes essas pessoas estão se limitando a falar devemos ter mais escolas, mais salas de aula, né? E eu não enxergo muito por aí. Lógico, é preciso de todo um aparelhamento, de estruturas físicas, mas se não houver um despertamento do desejo, da vontade das pessoas buscarem o conhecimento, de verem o conhecimento através da leitura como uma chave para mudança, para transformação da sociedade, transformação da sua própria vida, não adianta a construção de salas de aula. Enquanto não se valorizar o professor também, enquanto não só pagá-lo melhor ou adequadamente, mas valorizá-lo como um ser, um instrumento de transformação social, uma pessoa que está ali não com uma missão missionária, religiosa, mas como um profissional que gasta sua vida estudando para transmitir conhecimento aos outros, buscando se preparar para poder preparar outros, enquanto não se valorizar esse profissional, não somente pecuniariamente, mas também moralmente, socialmente, nada vai mudar. Nada vai mudar nesse país. Não existem salvadores da pátria, não existem pessoas iluminadas por uma divindade para mudar a situação de uma nação inteira. Quem muda a situação do país é o seu povo, enxergando e lutando por aquilo que vale o esforço da luta. E eu não estou falando aqui de nada que seja estranho ao que acontece em todos os países desenvolvidos do mundo, onde o seu povo busca conhecimento, tem amor, apego à leitura, apego, amor ao conhecimento, a busca dessa transformação de vida através da leitura, buscando uma proficiência de leitura, lutando contra o analfabetismo funcional, que é aquilo que a gente já explicou um pouco atrás, pessoas lerem e entenderem o que leem. Né? Nos últimos vídeos eu trouxe aí algumas dicas de leitura, falamos de texto, de contexto, falamos do que é preciso para poder ler, mas inicia isso com um esforço da própria pessoa. Tá? É preciso querer transformação, é preciso buscar esse incentivo dentro de si mesmo. Existem pessoas que leem apenas para fazer concurso, existem pessoas que leem apenas para fazer provas, para alcançar uma boa colocação numa empresa. Não há nada de errado com isso, não há nada fora com relação a isso, mas não é só isso. A leitura tem que ser algo que te ganhe,
que realmente possa te fazer ter o desejo, conhecer novas formas de pensar, conhecer novos pensamentos, para que abra na sua mente o senso crítico, para que você não seja manipulável por dogmas, não seja manipulável por lemas, por frases feitas, tá? Você vai despertar o teu senso crítico, você vai ser uma pessoa com a capacidade de autonomia de pensamento. Isso é maravilhoso. O peruano Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, ele diz, abre aspas, um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não cai em lemas que alguns fazem, não crê em lemas que alguns fazem, passar por ideias. Então ele diz, vou repetir, um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que alguns fazem passar por ideias. Quem lê aprende a separar ideias concretas das ficcionais, a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a ter senso crítico e questionar o mundo. É preciso questionar o mundo. É preciso ler para ter um repertório de ideias. Quando você lê vários textos, vários livros, várias revistas, várias situações da vida que são textos, e começa a formar ali o teu senso crítico, a tua opinião, você se torna autônomo. E essa autonomia é que vai te conduzir a um sucesso pessoal, um sucesso intelectual, potencialização das tuas habilidades cognitivas, a habilidade de ler não somente a linha, mas ler as entrelinhas da vida e captar as mensagens que são essenciais para que você possa ser uma pessoa de sucesso e ajudar aqueles que querem também ou precisam também desse descortinar do mundo, descortinar dos mitos, descortinar das mitologias, das fábulas, das fantasias, dos romances que são pintados para manipular a grande maioria. Então fica aqui mais uma vez esse recado, leia, não pare de ler, busque, force. Mas eu não gosto de ler, pegar um livro me dá sono. Lute contra isso, não pare de ler, ok? Fica aí mais uma dica.